quanto mais eu erro, mais eu aprendo. Então eu deveria, por essa lógica, cultivar muitos erros, tentar errar todos os dias, porque quanto mais eu erro, mais eu aprendo e melhor eu fico. E essa é a falácia de raciocínio que a gente tem aqui. Olá, seja muito bem-vindo nesse nosso canal. Eu fico muito feliz de estar de novo com você aqui, debatendo sobre o tema que é a grande paixão da minha vida, que é personal branding. E hoje o tema é um tema importante para a gente olhar para as nossas carreiras, para a gente poder crescer, para a gente poder olhar para outros patamares. E o tema, a discussão que eu quero deixar aqui com você, a reflexão que eu quero deixar aqui, é sobre a ideia corrente no mercado, na sociedade, que é a gente tem que aprender com os erros. E a ideia que as pessoas reproduzem por aí, todo mundo fala disso, a gente aprende com os erros. E eu quero lhe mostrar nesse episódio como a gente não aprende com os erros. Isso é uma falácia de raciocínio e eu quero lhe mostrar como a gente realmente pode aprender, ter um aprendizado realmente sustentável com os erros que a gente comete por aí. Então fica comigo aqui que o tema é bem interessante e de certa forma quando a gente consegue entender isso nas nossas vidas, de certa forma é libertador e a gente consegue enxergar um outro patamar para a gente buscar a partir dessa compreensão que eu vou mostrar hoje para você aqui. Então se você está me assistindo no canal, eu fico muito feliz aqui, mas por favor, se inscreva no canal, ativa o sininho aí, porque a gente está sempre cheio de coisas para fazer e para você se lembrar de quando tem novo episódio. Porque toda terça e toda quinta, exatamente ao meio-dia, a gente publica um novo episódio, né, que é importante para as carreiras, que é importante para a busca de sucesso, mas acima de tudo para a busca de realização pessoal, que é o que eu defendo aqui em Personal Branding, tema que é a minha grande paixão. Então hoje a reflexão é sobre a gente aprender com os erros. E bom, o que é comum todo mundo repetir por aí, mas a gente repete a frase, eu já repeti tantas vezes por aí. A gente precisa aprender com os erros, a gente precisa aprender com os erros. Mas da forma como é dito, na forma como a maioria das pessoas compreende, é assim, bom, quanto mais eu erro, mais eu aprendo. Então eu deveria, por essa lógica, cultivar muitos erros, tentar errar todos os dias, porque quanto mais eu erro, mais eu aprendo e melhor eu fico. E essa é a falácia de raciocínio que a gente tem aqui. Porque a gente simplesmente não aprende com os erros. A gente aprende não cometendo os mesmos erros. E é essa reflexão que eu quero trazer para você aqui. Porque tem uma coisa muito, muito importante, que são os padrões que o ser humano tem. E a gente adora padrões, todo mundo, quando a gente descobre isso, a gente tem assim uma espécie de revelação nas nossas vidas, de que tanto o sucesso quanto o fracasso tem um certo padrão nas nossas vidas. Pode parecer estranho isso que eu estou dizendo, mas no meu curso de Personal Branding eu ensino uma coisa, um exercício que é muito importante, que você pode fazer em casa aí, se você tiver tempo, né, e tiver algumas horas livres, porque ele é muito importante, ele deve ser feito assim com profundidade, com realmente vontade de autoconhecimento, que é uma coisa muito importante nas nossas vidas. E eu ensino a fazer uma coisa que é muito interessante, que é, pega uma folha de papel em branco, uma folha grande lá na sua casa, traça uma linha do tempo e coloca no início dessa linha o ano que você entrou no mercado de trabalho. Não importa se tem 1 ano, 2 anos, 3 anos ou 25, 30 anos. Coloca lá na ponta da linha do lado esquerdo, coloca o ano que você entrou no mercado de trabalho. E no outro lado, no outro extremo dessa linha, exatamente na horizontal, na folha de ofício, você vai colocar a data de hoje, a data que você vai fazer esse exercício, tá? E aí, a reflexão profunda é, coloque na parte de cima dessa linha, dentro dessa linha do tempo, coloque 5 grandes sucessos que você já teve na sua carreira profissional. Vou explicar o que são esses sucessos. Um projeto que foi extremamente vencedor, uma ideia que você teve que se transformou num grande empreendimento, uma decisão que você tomou no meio da carreira
e que lhe levou para um outro patamar. Às vezes era uma decisão de mudar de emprego, de mudar de cidade, né? Mas que trouxe um grande sucesso, uma promoção dentro de uma empresa que você vê assim, pô, esse foi um projeto definitivo de muito sucesso. Então, não ponha 10 sucessos, não ponha um sucesso. Procure 5 sucessos para colocar na parte de cima dessa linha. E aí, passe a fazer uma reflexão profunda sobre, eu chamo isso de autópsia. O que aconteceu em cada um desses sucessos? Volte a mente a esse tempo, olhe com carinho o que aconteceu que esse projeto deu sucesso, que esse momento aqui foi muito especial da sua vida, e tente descobrir alguma coisa especial ali, uma atitude, um jeito de fazer, o conhecimento que você tinha, a adequação de valores e princípios daquela organização que você estava, as pessoas que estavam à volta, que deu tudo certo quando você organizou e tal. O que tinha naquele sucesso? E comece a olhar todos os sucessos e você invariavelmente vai encontrar um certo padrão, um padrão de sucesso, que muitas vezes a gente tenta repetir ao longo da vida, porque deu certo há 10 anos atrás, a gente acha que vai dar certo agora e tem um padrão ali. E um detalhe, às vezes a gente está tentando colocar esse padrão numa situação completamente nova, que vai ser fonte de frustração e vai ser fonte de erro. Mas a segunda parte do exercício é muito valiosa também, que é tentar colocar embaixo, na parte de baixo dessa linha, 5 grandes fracassos da sua vida. Uma sociedade que não deu certo e que acabou se rompendo, um fracasso empresarial, um projeto que deu tudo errado e que não deu certo. E eu queria que depois você fizesse exatamente esse exercício, entrasse em cada um desses acontecimentos e entendesse o que aconteceu. Lembra do local, lembra das pessoas, tenta recordar da situação que havia naquele momento, que tipo de pressão, que tipo de tensão, o que aconteceu para que aquilo se tornasse um grande fracasso. E aí você vai olhar cada um desses 5 eventos e pensar o que tinha nas entranhas desse acontecimento. Aonde estava a sua digital nesse fracasso. Mesma coisa do sucesso. E aí você vai conseguir compreender, e isso que é interessante nesse exercício, é que a gente começa a entender o nosso padrão de sucesso e o nosso padrão de fracasso. E aí vem a reflexão que eu queria fazer com você aqui, é que o ser humano repete padrões o tempo todo e a gente não se dá conta. E às vezes eventos completamente diferentes, por exemplo, um rompimento, né, um rompimento de relações muitas vezes, né, que aconteceu, ou uma demissão, que aparentemente são coisas bastante distintas, uma relação pessoal que foi desfeita, um casamento que foi desfeito, e o outro evento é uma demissão, né, um grande fracasso por causa de uma demissão. E aí a gente começa a entender que coisas aparentemente distintas, que a gente entende como erros diferentes, têm um mesmo padrão, tem o mesmo padrão de fracasso que a gente estabeleceu nas nossas cabeças. Então, quando a gente entende esses padrões, a gente começa a entender melhor os erros que a gente comete. Porque eles podem ser em áreas completamente diferentes, distintas, em momentos distintos da vida, mas tá ali o padrão. Se a gente consegue descobrir o padrão, a gente consegue se libertar desse padrão. E aí a gente realmente aprende que mesmo com lugares diferentes, aparentemente erros diferentes, eles têm algo para ser mudado que está no nosso mindset, que está na nossa cabeça, que nos leva a um certo padrão dos acontecimentos, dos fracassos e dos sucessos. E aí sim a gente consegue realmente aprender com os erros. E aí sim a gente começa a ter a expectativa de não cometer os mesmos erros. Porque só aprender com os erros nos levaria a fazer muitos erros o tempo todo. O que a gente precisa entender, e a grande reflexão a ser feita aqui é: qual é o meu padrão de fracassos? E aí a segunda pergunta muito importante aqui é: esse padrão está me fazendo me tornar uma pessoa melhor, um profissional melhor, ou não? Ou está me fazendo, né, ou está me deixando um profissional pior? Terceira e última reflexão é: como eu me livro desse padrão para poder alcançar um novo patamar na minha vida? Então eu queria ver se faz sentido para você. Para mim faz muito sentido.
é importante, o autoconhecimento, é importante a gente olhar a vida em retrospectiva, a gente olhar a vida não com um viés de vitimismo, que não deu certo, e a gente culpar terceiros, porque aí a gente não aprende. A gente realmente precisa mergulhar nos fracassos, nos erros, entender padrões e alterar esses padrões. Aí a gente consegue ter uma libertação que nos permite ir para um outro patamar, um patamar superior que você merece, que eu mereço, que todos nós merecemos. Precisa a parte dura, precisa o autoconhecimento, precisa parar um tempo para pensar sobre isso e precisa olhar sempre a vida em retrospectiva e tentar olhar a vida com isenção. Aí a gente aprende, aí a gente cresce e aí a gente vai para um outro patamar, que é um patamar de crescimento, um patamar com mente de abundância. E aí a gente realmente tem um crescimento sustentável. Eu espero que tenha feito sentido para você. Se você gostou do vídeo, quer dividir com alguém, quer levar para a empresa, quer fazer com que o grupo dentro da equipe, dentro da empresa, discuta isso, vê se está certo, vê se está errado, me deixa seu comentário aqui, que é muito especial para eu trazer novos episódios, porque esse tema é a grande paixão da minha vida e eu espero que faça sentido para você. Então me despeço aqui, deixo um forte abraço e até o próximo episódio.